Ciao ragazzi, final de jogo aí, né? Ainda comentários um pouco no calor da partida. Um dia é para riscar da história do Calcio, um dia que deu tudo errado dentro e fora de campo. Eu vou começar falando primeiro do fator extra-campo, né? Essa sentença ridícula, né? Que regulamentos existem para ser rasgados, né? Você cumpre o regulamento e você é punido. O problema não é jogar de novo contra o Napoli. O problema é que nós fomos a campo, nós estivemos no gramado esperando o time do Napoli para jogar. E o Napoli não se apresentou uma rodada antes. O Gênova, com 12 jogadores no elenco com problemas de Covid, o Napoli nada fez e foi jogar. Isso tem sim, né, ligação com o que aconteceu hoje e já vou explicar. Falando do jogo, taticamente, não vou analisar, tem pouco do que se analisar. A partida acabou quando o Quadrado foi expulso. Ficou claro, ficou evidente isso. Vocês são torcedores, vocês viram o jogo e ficou evidente que quando o Quadrado levou o cartão vermelho, merecido, e aí eu vou ter que abrir, não um parênteses, um colchetes, porque eu venho dizendo que a arbitragem ela não tem sido igual com todos os times. Não está valendo o VAR para todos os times. Crotone, eu me lembro. Verona, eu me lembro. Ah, mas o Morata estava impedido. Estava impedido. Semana passada, exatamente 7 dias atrás, o jogador da Atalanta deu no jogador da Juventus. Não aconteceu nada. E hoje o Quadrado mereceu ser expulso. O problema não é expulsar o Quadrado, o problema é não expulsar o jogador da Atalanta na semana passada. O problema é que hoje nós tivemos 2 pênaltis claríssimos. E não vem dizer que não foi, porque eu cansei de ver. Vi e revi. 2 no Ronaldo e no Bernardeschi. Pênaltis claríssimos. E fecha o colchetes. O VAR nem foi ver. Fecha o colchetes, né? O Milan fez um gol irregular no final de semana contra o Sassuolo, tá? Por que fecha o colchetes? Porque eu não estou pondo a culpa na derrota, né? na arbitragem pela derrota. Eu estou apenas lembrando, refrescando a memória daqueles que não acompanham o Calcio, que houveram 2 pênaltis, independente da Juventus não ter jogado nada, e o VAR nem foi consultar. Ok? Entenderam? Bonito, legal. O Milan fez um gol irregular no final de semana. Ok. E antes que alguém venha falar alguma coisa, tá lá, quando eu fiz o vídeo falando da volta da transmissão do campeonato italiano, que o Milan seria um grande time no campeonato. É só voltar atrás. Como eu disse, eu não vou falar da parte técnica e tática, porque o time não, depois da expulsão do Quadrado, não existiu Juventus em campo. Juventus que com 3 minutos levou um gol, e aí eu coloco hoje os piores em campo, além do Quadrado que fez a falta, mas não estou crucificando o Quadrado, que vem fazendo boas partidas. O Bonucci hoje falhou em 2 gols, eu diria até nos 3, mas os 2 gols falhou, e falhou feio. Fato é que hoje era um dia que não deu nada certo. Nada certo. Entramos em campo, ontem aliás, nós tínhamos 4 pontos da liderança, amanhecemos a 7 pontos da liderança, e amanhã estaremos fatalmente a 10 pontos da liderança. Mário, acabou o campeonato? Muito boa pergunta essa, porque ela tem 2 respostas. Ali na Itália, o pessoal, muita gente está jogando a toalha. Aqui eu não jogo a toalha. Aqui é fino alla fine. Respondendo essa pergunta, se acabou o campeonato ou não, depende do quê? Depende da mentalidade que a Juventus vai exercer depois das festas de fim de ano. É óbvio que se a Inter e o Milan mantiverem o ritmo, vai ficar difícil alcançar. Não impossível, difícil. O problema é,
a Juventus vai oscilar, vai ganhar um jogo e perder dois, vai ganhar um jogo e perder dois, ou ela vai começar a entrar numa normalidade de vitórias. É isso que vai depender, que vai definir o campeonato. Por quê? Matematicamente falando, o campeonato está aberto. Estou analisando o pior cenário, que seria 10 pontos do Milan. Ora, 10 pontos. Nós temos um jogo a menos. Se nós vencermos os 2 jogos contra o Milan, já cai bastante essa diferença. Se nós vencermos os 2 jogos contra a Inter, e com um jogo a menos que temos que ganhar do Napoli, o campeonato está muito aberto. Muito aberto. O problema é, qual vai ser a Juventus depois da virada do ano? A Juventus que oscila ou a Juventus que vai ter uma linha de sequência no campeonato, né? um padrão de jogo? Mas hoje, falando de hoje, tem dias que não dá nada certo. Além das falhas individuais do Quadrado e do Bonucci, além do Morata estar visivelmente mal e nervoso, por isso ele foi substituído, antes que alguém pergunte, para terminar, a cereja do bolo, o De Ligt sofreu um infortúnio aqui, ó. Não sei se é grave, mas sofreu esse infortúnio e vamos ver o que vai acontecer, né? Para você ver como desgraça pouco é bobagem. Vergonha o que aconteceu na situação do Napoli, que nós cumprimos o regulamento e aí a FIGT teria que se posicionar, né? Que essa decisão não foi no campo esportivo, para quem não sabe, né? Não joguei a toalha, de repente a gente ganha os clássicos, e aí que vai ser o fiel da balança, né? Se a gente ganhar os clássicos, lógico que depois contra os pequenos no retorno tem que fazer a lição, mas eu não sei se essa Juventus vai ser uma Juventus que vai ficar oscilando ou não. Eu acho, depois do resultado da sentença que teve hoje, eu esperava um time que entrasse mordendo, um time que entrasse nervoso, com raiva mesmo, falar assim, esses filhos da puta estão querendo derrubar a gente no tapetão, a gente vai comer a grama e vai ganhar o jogo hoje da Fiorentina. Já querendo jogar com o Napoli agora, antes do Natal. Vocês querem jogar? Vamos entrar em campo sábado. Acontece que foi o contrário, o time entrou abatido. E agora eu vou falar com conhecimento de universo Juventus. O time sentiu a sentença. O time sentiu esses 3 pontos retirados e o ponto dado para o Napoli. Em que sentido sentiu? Em que sentido se abateu? No sentido de dizer, por que eu vou disputar essa bosta? O time sentiu. Já entrou em campo sentido. Por isso que entrou desligado. Entrou sentindo o baque do que aconteceu na sentença. Isso eu dou de 0 a 10, 8 para ser isso, pelo meu pouco conhecimento de universo bianconeiro. Então, infelizmente, eu esperava um time aguerrido, com raiva, para descontar a raiva dessa sentença em campo. Isso não aconteceu. Porque a gente sabe, a Fiorentina é muito inferior. Alguém vai falar, mas a Fiorentina é muito fraca. É, muito mais fraca que a Juventus. Só que a Fiorentina hoje teve um pouquinho de vontade e a Juventus não teve nenhuma vontade. E esse pouquinho de vontade foi o suficiente para fazer os gols na Juventus. Somado isso, a arbitragem que foi determinante no resultado também, porque de repente os 2 gols de pênalti poderiam ter saído, a gente não sabe se serão convertidos ou não. Como eu falei, tem que ser para todos os lados o árbitro. Eles nem olharam o VAR. É muito claro para mim que vão querer, sim, atrapalhar o caminho para o 10º Scudetto. Não vão querer deixar a Juventus ganhar o 10º Scudetto. Se tiver que evitar, vão evitar e já estão evitando. Isso é um discurso. O outro discurso é que o time não é um time preparado para ganhar o Scudetto, porque oscila demais. A não ser que no segundo turno
a exemplo do que aconteceu em 2015 com o Allegri, o time engate umas 10 vitórias seguidas. Aí nós vamos ver se Inter e Milan vão se manter. Ou seja, temos que esperar para ver. Muito cedo para jogar toalha, matematicamente é muito cedo, mesmo estando 10 pontos atrás, eu já estou contando 10 pontos, mas vai depender da vontade que esse time vai dar sequência no campeonato, né, do entusiasmo, ainda mais depois dessa cacetada moral antes da partida. Eu já fiquei 10 anos sem ver a Juventus ganhar o Scudetto. Vi em 10 anos ganhar uma Copa Itália em 1990. E quando saiu o Platini, a quando chegou o Roberto Baggio, o Vialli, o Ravanelli, foram quase 10 anos. Então na temporada 94-95 eu fiquei muito feliz quando eu vi que a Juventus estava indo rumo ao Scudetto. Eu dou valor ao Scudetto. Tem muito torcedor que cansou de falar que estava com a barriga cheia de Scudetto, que o que interessa é a Champions. Esses torcedores, não tem direito de lamentar a possível perda do Scudetto. Alla prossima ragazzi, eu vou fazer vídeos natalinos sim. Como eu disse, fino alla fine, o campeonato só acaba em maio. Eu quero só saber qual vai ser a mentalidade do time. Vamos entrar para arrebentar? Vamos engatar 10, 11, 12 vitórias seguidas? Porque tem time para isso. Ah, mas ganhar 2 do Milan e 2 da Inter é impossível? Não é impossível. Quem de vocês ia dizer que a gente ia meter 3 do Barcelona lá na Espanha? Nenhum de vocês ia falar isso. Ganhar 2 do Milan e 2 da Inter, que a gente ganhou ano passado com o Sarri, com um elenco arrebentado no vestiário, é mais fácil do que enfiar 3 no Barcelona. E esse elenco já mostrou que pode. A questão não é dentro de campo, a questão é aqui. Isso eu garanto para vocês, a questão é aqui. Até que ponto vai valer a pena? Se existe esse problema da arbitragem, se existe esse problema de ali, fora de campo, fazer esse tipo de sentença, ou se existe a motivação de um time que oscila bastante. Alla prossima ragazzi, ci vediamo comunque sempre forza Juve fino alla fine. Quanto mais você perde, mais eu te amo. Ciao ragazzi.